versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém? Tomai seu assento, por gentileza. Louvo a Deus pela oportunidade de poder ministrar neste culto de missões. É uma alegria muito grande estar novamente em comunhão com a igreja. E obrigado ao pastor, à liderança, pela oportunidade. E falar de missões é falar de um sentimento que pulsa no coração de Deus. E pensando um pouco esta tarde e boa parte desta madrugada sobre o tema missões, eu consegui identificar que a obra missionária, ela depende de alguns fatores primordiais. Assim como um cirurgião que vai fazer uma cirurgia precisa de todos os amparatos, de todos os utensílios para que a cirurgia saia da forma perfeita, assim a obra missionária também precisa de algumas coisas. Nós lemos o capítulo de número 10 aos Romanos. O grande contexto do capítulo fala sobre a universalidade da obra missionária e do evangelho da salvação. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo que todo aquele que invocar, este todo aqui, ele fere alguns dos nossos sentimentos religiosos, porque dentro deste todo aqui está envolvido o traficante, o bandido, o assaltante, o corrupto, está envolvido aquele que pratica atrocidades que na nossa visão humana é indigestível, mas o todo inclui ele. Quando Deus morreu na cruz do Calvário, personificado na pessoa de Cristo Jesus, ele estava morrendo por essas pessoas também. E é por isso que quando eu leio o capítulo de número 10, eu percebo que cai sobre mim, cai sobre nós, a responsabilidade de falar desta palavra. É verdade que, olhando para esse texto, a gente consegue mensurar qual é o nosso comportamento, qual é o nosso modus vivendi, olhando para esse texto. E é verdade que, se nós analisarmos de forma categórica e colocarmos em prática aquilo que nós lermos, nós estaremos colocando a nossa disposição em loco. É por isso que quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo algumas perguntas que começam a me saltar desse texto. Primeira pergunta: quais são esses fatores primordiais, imprescindíveis, para que a obra missionária aconteça de fato? Olhando para esses fatores, eu consigo identificar alguns inimigos que batalham contra esses fatores. E a pergunta que eu faço é: quais são as medidas que nós temos que tomar para que esses inimigos não venham tirar o sucesso dos fatores que contribuem para a obra missionária? E olhando para esse texto, eu percebo que o primeiro fator primordial para a obra missionária é a fé. Repito, fé. Veja que o texto bíblico diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? O que seria fé?
Fé seria uma crença. Fé seria acreditar em alguma coisa. Fé seria confiar cegamente em algo. Eu digo que quando nós praticamos a fé como filhos de Deus, é como se Deus olhasse para nós hoje e falássemos: filho, sente-se. E você não olhasse para trás para ver se tinha ou não tinha cadeira, você sentava. Isso é fé. É você acreditar na palavra dada por Deus de tal forma que você não se preocupa com o que vai acontecer aqui para frente. Mas olhando para esse contexto, eu percebo que existem alguns inimigos que batalham dia após dia, momento após momento, sobre a nossa fé. Um dos maiores inimigos da fé é a incredulidade. O próprio escritor do livro dos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 6, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Então a incredulidade, ela tira de nós a crença no Deus invisível, mas real. A incredulidade faz com que as nossas verdades absolutas comecem a serem questionadas. E sabe como é que você começa a questionar a verdade absoluta? É quando você deixa de prestar atenção nas verdades absolutas. Alguém uma vez perguntou dizendo assim: como é que você descobre que uma nota é falsa? Eu já trabalhei em caixa de banco e alguém me perguntou isso: como é que você descobre que uma nota é falsa? Fácil. Analisa a nota verdadeira. Debruce-se na nota verdadeira. Estude a nota verdadeira. Conheça todos os pontos da nota verdadeira. Que quando você encontrar uma nota falsa nas suas mãos, você nem vai debruçar tempo na nota falsa, porque no simples toque você já percebe que ela não é verdadeira. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a incredulidade é a ausência de verdades absolutas. É você começar a acreditar em falsos ensinamentos. E com isso, vem um segundo inimigo da fé, vem a dúvida. Porque você começa a duvidar de tudo. Será que é? Será que não é? Depende. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem desse jeito. Eu acho que os 100 e poucos anos da Assembleia de Deus foi tido de um jeito, eu acho que agora tem que ser de outro jeito. E esses dependes, eles são outros inimigos da fé. É por isso que no livro de Tiago, no capítulo de 1, no versículo 6, a Bíblia diz assim, que o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro, para onde o vento quer, porque ele não tem constância. Ele não tem firmeza, ele não tem estrutura. A dúvida se assemelha a pessoas que não têm fortaleza. Você quer ter fortaleza na sua vida espiritual? Você quer ter fortaleza na sua vida com Deus? A forma mais didática e prática de você conseguir adquirir fortaleza na sua vida espiritual é você cavar na intimidade. Repito, é você cavar na intimidade. Você, me permita e me desculpe os senhores, mas intimidade com Deus não se conquista dentro do templo. Intimidade com Deus não se conquista vindo apenas nos cultos de domingo. Intimidade com Deus se conquista acordando pelas madrugadas, orando, jejuando, buscando, enfrentando batalhas que você nunca enfrentou. Intimidade com Deus se enfrenta, se construi quando você começa a enfrentar os seus desafios da vida. As verdades absolutas começam a se tornar fortificadas quando você enfrenta elas de fato.
vendo? Quer ver uma prova bíblica? Isso não está no esboço, mas desceu aqui agora. Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 35, 34, se salvo engano, a Bíblia diz assim, que quando os heróis da fé se encontravam com a fraqueza, eles não fugiam, eles não pediam ajuda de ninguém. A Bíblia diz que quando eles se encontravam com a fraqueza, eles cumprimentavam a fraqueza e falavam: você é a fraqueza? Beleza, é de você mesmo que eu vou tirar forças. É por isso que o texto bíblico diz: e fraqueza tiraram forças. Esse texto bíblico de Hebreus, ele na sua exegese original significa alguém que está cavando na sua própria fraqueza, dizendo: eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou cavar até encontrar a fortaleza. Inimigos da fé: incredulidade, dúvida. Tem um terceiro inimigo aqui, eu estou caminhando para o final do primeiro tópico: medo. Medo é constante hoje. Você tem medo até de ir no mercado, pegar no corrimão do ônibus. Medo. Mas por que o medo é um inimigo da fé? Porque o medo nos afasta da verdade de Deus. Te explico. Se você estivesse firmado de fato na verdade de Deus, você não temeria. Porque a Bíblia diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te guardo, eu te guio. Não temas. Só que de vez em quando o medo vem e nos ataca. Ele faz com que a gente esqueça das verdades absolutas. Faz com que a gente esqueça de que existe alguém que é muito maior do que os nossos problemas. É muito maior do que as nossas dificuldades. O texto bíblico diz assim: como é que eles invocarão aquele em quem não creram? O primeiro fator de uma obra missionária conclusa é a fé. Segundo fator da obra missionária, o texto continua dizendo: como crerão naquele de quem não ouviram? Segundo fator da obra missionária é a audição, é ouvir. E nós estamos passando por um período onde a geração de hoje ouve tudo, menos a voz de Deus. A geração de hoje conhece todas as outras vozes, menos a voz de Deus. Isso porque falta em nós, e aí eu me coloco junto, falta em nós atenção. Os cuidados da vida terrena e da vida moderna fazem com que nós nos esqueçamos de vez em sempre pegar Mateus 6 e executar na prática, quando o texto bíblico diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto. A gente fica preocupado com as coisas terrenas. Eu tenho que terminar o curso tal, eu tenho que fazer o curso tal, eu tenho que ver a palestra tal, eu tenho que entrar na live tal, eu tenho que aprender isso, tenho que aprender aquilo. E nós vamos nos afastando. Hoje eu leio, não deu tempo. Amanhã eu leio a Bíblia, não deu tempo. Outro dia eu oro. E quando você menos espera, você já está longe do altar da oração. Inverteu-se as prioridades. Estudando o fato da audição, a gente percebe que a audição está intrinsecamente ligada à escolha. Você escolhe o que você vai ouvir. Se eu entro dentro do meu carro, eu escolho a música que eu quero ouvir.
Se eu acesso o meu computador, eu escolho o louvor que eu quero ouvir. Se você está ouvindo uma música, e aí os musicistas vão entender melhor isso, você consegue escolher dentro do seu ouvido o aparelho ou o instrumento que você quer ouvir. Então a escolha está intrinsecamente ligada à audição. E eu não sei porquê, mas parece que a gente esqueceu de escolher Ele. E é por isso que a parábola dos convidados exemplifica isso. Lembra da parábola? O dono da casa fez uma festa grande, preparou a mesa, colocou tudo em ordem, lugar, tudo marcado, tudo certinho. Pensa o detalhe, pensa o gasto e a energia que ele teve para preparar tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele olhou para o mordomo e disse assim: vai lá e busca todo mundo para se assentar na minha mesa, porque eu só estou esperando eles chegarem aqui para a gente se assentar e comer. E aí o primeiro olhou para ele e disse assim: olha, rapaz, eu até recebi o convite, até olhei o convite, mas não vou poder ir. Mas por quê? Rapaz, comprei o campo. E eu vou ter que ver o campo. Que desculpa boba. Quem é que compra alguma coisa sem ver? Até pelo online, você tenta ir na loja antes, você tenta dar uma olhada. Que desculpa. O mordomo foi na segunda casa, e aí, festa e tal, o patrão mandou chamar, e rapaz, esqueci, acredita que eu comprei uma junta de boi, eu vou testar ela hoje? Outra pergunta e outra resposta, nada a ver. A terceira, então, piorou, né? Acredita que eu casei? Não vou poder ir para a festa. Bom, casamento está ligado com festa. São desculpas. Pessoas que inverteram a prioridade. Aí sabe o que o texto bíblico diz? O texto bíblico diz assim: ei, ninguém quis vir? Não, ninguém quis vir. Então beleza, sai pelos valados, sai pelos becos, sai pelos atalhos, pega manco, pega coxo, pega leproso, pega todo mundo que está marginalizado, jogado às traças da cidade, enche a minha casa, porque eu não quero a minha festa vazia. E aí eu vou olhar para você e vou falar bem assim: olha para dentro da Bíblia e vê se ele voltou para a festa. Até hoje, ele está procurando gente desclassificada pela sociedade, gente que foi jogada às traças para colocar dentro da festa do eterno, o caminho para o fim da mensagem. Primeiro inimigo da fé. Primeiro fator, fé. Segundo fator, audição. Terceiro fator, palavra. Veja que o texto bíblico diz assim: como ouvirão, se não há quem pregue? Tem uma versão que diz: pregue a palavra. E é interessante falar disso, porque a pregação da palavra não é um simples jogar de palavras ao vento. A pregação da palavra não é uma profissão. A pregação da palavra é um dom. A pessoa que prega a palavra, ela tem a capacidade de pegar o ouvinte e transportar o ouvinte para uma viagem que pode mudar o futuro da vida desta pessoa. E sabe o que é interessante? Pensar em viagem, eu amo viagem. É que quando você viaja para lugares estranhos, que você nunca foi, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa de um ponto de referência. Você precisa de um ponto de referência. Sem um ponto de referência você não consegue. E geralmente na viagem tem vários pontos de referência. No trevo tal você vai virar à esquerda, no trevo tal você vai virar à direita, no mercadinho do Padilha você vira à esquerda de novo, lá no açougue do Zezinho você vira à direita, e aí você chega lá perto do córrego, e aí você continua até o infinito e o além. Você precisa de pontos de referência.
E aí eu te desafio hoje a olhar para dentro de você e questionar como é que está o ponto de referência da sua vida. Pregador, não entendi, não encaixou. Qual é o ponto de referência do crente? O ponto de referência do crente é a Bíblia, palavra de Deus, boca de Jesus falando com a gente. É o próprio Cristo personificado na palavra. Ele é a nossa referência. Sem Jesus você não é nada. O texto bíblico diz no livro de João, no capítulo de número 5, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ele é a nossa referência. É por isso que no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, no versículo 2, o texto bíblico, e eu amo os detalhes da Bíblia, a Bíblia diz assim: olhando firmemente, está na Bíblia, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto bíblico não está dizendo, olhe de qualquer jeito. O texto bíblico não está dizendo, olhe aí quando der. Não, é olhe firmemente. Olhar firmemente significa, vai ter desafios, o barco vai balançar, a tua vida vai pender de um lado, vai pender do outro, mas o teu olhar está firme. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, mas o seu olhar está firme em Cristo Jesus. Firmemente. Primeiro ponto de referência. Segundo detalhe, que numa viagem é imprescindível, um mapa. Sem mapa você não vai a lugar nenhum. E como é bom ter um mapa, irmão. Meu Deus do céu, como é bom. A não ser quando a internet falha. E aí você está lá na praia, não sei de onde, e aí vai pela graça. Mas como é bom ter um mapa. É excelente. E aí, Israel, qual é o mapa da Bíblia? Qual é o mapa do cristão? A própria Bíblia é o nosso mapa. Termino agora. A própria Bíblia é o nosso mapa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o texto diz assim: procura te apresentar como obreiro aprovado, que saiba manejar. O texto não está dizendo que saiba manejar meia boca. O texto não diz que saiba usar, mais ou menos. Não. Que saiba manejar bem a palavra da verdade. Você precisa saber manejar bem, principalmente nos nossos dias, que o relativismo tomou conta de uma forma tão generalizada, que a pessoa procura desculpa dentro da Bíblia para defender os seus argumentos. Que saiba manejar bem a palavra da verdade. Primeiro fator, fé. Segundo fator, imprescindível, audição. Terceiro fator, palavra. Último fator agora, a gente precisa do enviado. Olha o que Paulo diz: como pregarão se não forem enviados? E aqui, e eu termino agora, recai sobre nós a responsabilidade de olharmos para nós mesmos e perguntarmos: o que a gente está fazendo com aquilo que Ele nos deu, que não é para nós? A palavra que Deus deu para você não é para você, ela só passa por você. Os dons e talentos que Deus deu para você não é para você, ele só passa por você. A gente é apenas um transmissor
Tem um texto da Bíblia que diz que a gente é um canudo, só passa pela gente. Lembra de Jesus? Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que Jesus selecionou 12, preparou, ensinou, treinou, cortou umas arestas aqui, cortou umas arestas ali. E quando estavam preparados, a Bíblia diz: vai e pregue a palavra. Você não pode ficar apenas como uma cisterna que só retém, só vem a nós. Não, você precisa ser uma fonte de águas vivas. O que você recebe hoje, você pode passar amanhã no teu trabalho, você pode passar amanhã através de uma mensagem de WhatsApp, você pode ligar para alguém e passar aquilo. Pergunto para você agora, como é que está a sua disposição para você pegar esta palavra, pegar aquilo que Deus te deu, a forma que Deus te usa, a maneira que Deus fez você, como que está a sua disposição? Será que você aceitaria o chamado hoje de Jesus? Quando eu falo de chamado, eu tenho um livro em casa que é lindo, pastor David Implac, é um pastor americano, e ele fala sobre o chamado de Mateus. Irmão, Mateus ele era fora da casinha, porque a Bíblia diz que Jesus chegou perto da onde ele trabalhava como coletor de impostos. Na rua onde ele trabalhava, tinham 120 coletores de impostos, e Jesus chegou para ele, olhou para ele e diz assim: segue-me, e a Bíblia diz que ele levantou e seguiu. Eu fiquei pensando com meus botões aqui, eu falei: rapaz, esse cara esqueceu de fechar o caixa, esse cara esqueceu de passar o dinheiro para o seu supervisor, ele simplesmente foi tocado de tal forma pela palavra que ele levantou e disse: eu vou, pronto, acabou, esqueço o passado, esqueço a profissão, esqueço o que eu era, eu vou. Se tornou um dos apóstolos. É interessante, porque Deus nesta noite te chama para aceitar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu sei que há muitos pedidos de oração ali na live. Eu sei que você também tem seus pedidos de oração aí. Devido às circunstâncias atuais, eu não vou chamá-los à frente. Mas eu quero que você curve a sua cabeça. Uma certa vez, um pastor foi aconselhar uma moça. Essa moça era uma jovenzinha, tinha seus 12 anos de idade. A mãe levou ela para o pastor porque todo dia de noite ela orava. Ela olhava para o espelho e ela orava dizendo assim: Deus, papai tem olho azul, mamãe tem olho azul, meu irmão tem olho azul, por que que eu tenho olho castanho? Muda a cor do meu olho, papai. Ela deitava, acreditando que no outro dia ela ia acordar e a cor do olho dela ia ser azul. O pastor olhou para aquela jovem e disse assim: moça, eu sei que você é jovem, tem 12 anos de idade apenas, mas comece a buscar a Deus, porque há um propósito nisso. 8 anos depois, ela entra dentro de uma escola missionária, e o único país disponível para que ela fosse evangelizar era um país árabe. E você sabe que uma pessoa de olho azul, para entrar em um país árabe, vai sofrer algumas circunstâncias. Essa jovem escreveu uma carta dizendo que quando ela entrou na alfândega desse país, que os policiais olharam para ela, ela não era toda branca, ela era um pouquinho mais escurinha, a família toda polaca, ela um pouquinho mais escurinha,
Os olhos dela eram castanhos, que os policiais olharam para ela, olharam o passaporte, carimbaram o passaporte e foi. Atrás dela estava vindo um casal, a mulher deste casal era loira. Ambos foram levados para dentro da alfândega para interrogatório. Olha o que Deus faz. Deus te criou de uma forma específica. Você pode não saber hoje, aleluia, mas amanhã você saberá o porquê que você é assim. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada neste momento, Senhor. A tua igreja